Olá! Essa é uma aula muito importante. Não porque as outras não sejam, mas é porque essa aula apresenta um conceito bem simples, mas que vai ser usado em muitos conteúdos da matemática, como funções trigonométricas, muito de trigonometria mesmo, da apresentação dos ângulos, e bastante em física também, que é o conceito de radiano. Esse é um conceito bem básico, você não precisa de muitos conhecimentos prévios para entender. Mas eu recomendo que você assista, caso não se sinta tão seguro, a aula anterior de circunferência que está disponível aí no canal. Continuando os nossos estudos sobre circunferências, se você já assistiu então ao vídeo anterior, já sabe o que significa o número π, quais são os nomes das partes da circunferência aí, e conhece já a relação que nos dá o comprimento da circunferência. Aqui eu vou chamar de C mesmo, na última aula eu chamei de P, mas aqui eu vou chamar de C mesmo porque não tem com que confundir. Então eu digo que o comprimento da circunferência é igual a 2πr. 2 vezes π vezes r, ou π vezes o diâmetro, mas eu vou preferir essa daqui mesmo e você já vai entender por quê. Então vamos à pergunta-chave dessa aula, que é: o que é o radiano? Bom, o radiano ele é uma medida de ângulo, é uma medida de abertura, assim como o grau, que é o que a gente costuma usar no início dos nossos estudos de geometria. E eu vou definir ele usando essa circunferência que está desenhada aí, da seguinte forma. Se essa circunferência tem um raio igual a r, eu digo que um radiano é o ângulo correspondente ao arco de comprimento r. Então vamos pensar assim, de maneira mais visual, se eu fizer esse arco aí e disser que o comprimento disso é r, o ângulo formado por esses dois pontos na circunferência e o centro de vértice equivale a 1 radiano. Então, formalizando o que eu acabei de dizer, vamos dar uma resposta para essa pergunta. Eu posso dizer que é o ângulo, o radiano, é o ângulo equivalente a um arco de circunferência com comprimento igual ao raio. Então não interessa para mim qual é o tamanho desse raio. Se eu mantiver uma abertura aqui de 1 radiano, eu tenho certeza que o arco relativo a essa abertura tem comprimento igual ao raio da circunferência. E o que isso quer dizer? A partir dessa ideia, a gente pode fazer uma reflexão sobre o ângulo de 360 graus aí, a volta inteira. O comprimento da circunferência inteira, que é igual a 2πr, como está escrito aí mesmo na lousinha, ele é igual a quantos radianos? A gente sabe da lousa anterior que a gente pode relacionar ângulos e arcos da seguinte maneira, o ângulo obviamente estando em radianos. Um radiano é equivalente a um arco de medida r. Se eu quero um arco de 2πr, ou seja, equivalente ao comprimento, quantos radianos eu tenho que ter? Como do lado direito eu multipliquei por 2π, é muito fácil deduzir que o ângulo em radianos equivalente a uma volta inteira é igual a 2π também. Assim sendo, a gente chega a essa conclusão muito importante de que uma volta que é equivalente a 360 graus é igual a 2π radiano. Tudo isso é muito bonito, mas na prática o que a gente precisa mesmo é saber fazer as conversões entre graus e radianos. Então vamos estudar como é que isso funciona. A gente acabou de ver que 360 graus equivalem a 2π radianos. Então se eu tenho um ângulo qualquer, como por exemplo 72 graus, para eu converter ele em radiano, basta que eu faça ou uma regra de 3, e aí eu digo que 72 graus está para x, tal como 360 graus está para 2π radianos. Ou, de maneira muito mais elegante, eu digo que a 72 graus é uma fração de 360, do mesmo tamanho que o meu x vai ser uma fração de 2π radianos. Simplificando a minha fração do lado esquerdo, eu encontro 1/5 igual a x sobre 2π. E, finalmente, x igual a 2π sobre 5 radianos. Eu sou muito mais fã da ideia de fugir um pouco da álgebra aí e dizer então que o meu ângulo 72 graus é igual a parto da minha informação inicial, 72 graus, e uso uma fração de valor 1 e uso a ideia de análise dimensional e digo que 360 graus é equivalente a 2π radianos.
cortei a unidade grau com a unidade grau, e aí eu encontro como resultado 72 graus, dividindo 72 e 360 por 72, fico com 1/5. Então, 2π sobre 5 radianos. Muito mais direto. Então, de maneira geral, eu digo que se eu tenho um ângulo alfa em graus, para eu descobrir o valor dele em radianos, que eu vou chamar de beta, basta que eu faça beta, que vai ser o valor em radianos, vai ser o ângulo em graus, vezes essa fração, 2π sobre 360, já que 360 graus está para 2π radianos. Melhorando um pouco a expressão, beta é igual a alfa vezes π sobre 180. Se você lembrar, inclusive, mais facilmente que o π é equivalente a 180 graus, vale a pena guardar essa relação que é bem mais simples. Vamos fazer agora o contrário e descobrir como a gente converte de radianos para graus. Vou usar essa relação do finalzinho da lousa passada e dizer que π radianos é equivalente a 180 graus. É o equivalente a meia volta. Então, se eu tenho um ângulo como, por exemplo, 7π sobre 4 radianos, como eu encontro esse mesmo ângulo em graus? Mais uma vez, eu posso fazer como uma regra de 3, 7π sobre 4 em radianos está para x, o meu ângulo em graus, assim como π radianos está para 180 graus. Lembrando que você pode usar tanto π está para 180 quanto 2π está para 360, porque é exatamente a mesma proporção. Dessa ideia eu fico com 7π sobre 4 sobre π x sobre 180. Economizando um pouco de espaço, eu vou dizer que o meu x é 180 vezes 7π sobre 4, e o resultado dessa conta do lado esquerdo aqui da equação é 7π sobre 4 vezes 1 sobre π. Ou seja, a gente vai acabar cortando esse π. 180 dividido por 4 é 45, e 45 vezes 7 é igual a 315. E aí eu tenho o resultado em graus. Mais uma vez, eu acho muito melhor que a gente faça esse cálculo usando a ideia de análise dimensional. A gente parte de 7π sobre 4 radianos, fica inclusive mais organizado, e multiplica pela fração π radianos é equivalente a 180 graus. Corto as duas unidades, corto também esse π, que tem em cima e embaixo na fração, e fico com 7 vezes 180 dividido por 4. 7 vezes 45, 315 graus. Vamos fazer mais uma vez de maneira genérica. Usando as mesmas letras da última lousa, eu digo que o meu beta está em radianos e o meu alfa está em graus. Como que eu acho o alfa em graus a partir de um beta em radianos? É simples, eu vou fazer como eu fiz aqui nessa montagem aqui de trás. Eu vou dizer que o meu alfa é igual a o meu beta em radianos vezes a fração 180 dividido por π. Relembrando, se você prestou bastante atenção, quando eu tenho o ângulo em graus e quero descobrir em radianos, eu multiplico por π e divido por 180. E quando eu tenho o ângulo em radianos e quero descobrir em graus, eu multiplico por 180 e divido por π. Faz bastante sentido, são operações inversas. Esses conceitos que a gente acabou de ver, eles, como eu disse lá no início, são muito importantes porque boa parte dos conteúdos de física e de matemática do ensino médio é apresentado usando essa unidade de medida para os ângulos e não os graus. Muitas vezes meus alunos me perguntam por que diabos a gente estuda tanta coisa em matemática e física usando radianos, sendo que tem os graus, que todo mundo já está muito mais acostumado. Bom, o fato é que se você entendeu bem os conceitos dessa aula, você deve ter percebido que existe uma relação muito mais íntima entre o comprimento do arco e o ângulo se eles estiverem radianos. Tanto que, para calcular o comprimento do arco, se o ângulo estiver em radianos, basta que a gente multiplique pelo raio. Mas isso já é assunto para outra aula. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E quando tiver um tempinho, visita a gente no nosso site ou nas nossas redes sociais.